Nós vamos ler alguns versos, porque aqui vai estar falando das viúvas ainda, né? E eu acho que nós aprendemos algumas coisas ontem a respeito da viúva ou a respeito da pessoa que está em vulnerabilidade social, né? E o que nós aprendemos ontem do texto que lemos? Nós devemos continuar dando vida às viúvas. Certo. Elas devem ser honradas. Isso. E honrar é o quê? Ser leal. Aprofundar o relacionamento. Isso, aprofundar o relacionamento. Quando se aprofunda o relacionamento com um vulnerável, faz com que a gente se envolva com as necessidades dele, né? Uma outra coisa que eu disse é que o Evangelho faz o quê? Inverte as escalas de valores que a sociedade tem. Para você ter uma ideia, a viúva, na época, no cristianismo primitivo, ou no judaísmo primitivo, a viúva que não conseguia casar com alguém, e ela, na época, deveria de casar com o irmão do marido, se necessário, para poder gerar filhos. Você pode ler aí nos textos, tem muito texto que diz isso. Se ela não casasse com ninguém, ela não teria condições de se sustentar, né? Então, tinha um problema, além dela ser viúva, tinha um problema cultural que precisava ser vencido, porque a cultura no primeiro século significava que a viúva ela perderia o nome, ela não teria mais o nome do marido, né? E ela não teria condições de trabalhar. Muitas delas se tornaram prostitutas para poder sobreviver. Então, o fim da viúva era ser prostituta, de tanto que tinha dificuldade de viver, né? E para ela, se ela tivesse filhos pequenos, ela não queria ver os filhos passando necessidade, então ela vendia o corpo dela. Então, o que acontece com o Evangelho? O Evangelho inverte a escala de valores. Por quê? Porque essa mulher, ela está embaixo na escala de valores da sociedade. Não serve absolutamente para nada. Uma viúva não serve para nada na época do primitivo, do judaísmo primitivo. Então não serve para nada. E o que o Evangelho faz? O Evangelho pega essa pessoa que não serve para nada e traz ela para o primeiro lugar. Isso é o Evangelho, né? A mulher já não servia para nada. Para você ter uma ideia, no primeiro século, as pessoas estavam discutindo para saber se a mulher tinha alma, né? Porque muitos estudiosos achavam que a mulher não tinha alma, a mulher era só um instrumento de procriação, mais nada. Você tem uma ideia como a mulher como que ela não era tratada no primeiro século. Oprimida e também quando uma mãe tinha uma filha mulher, subserviente, né? Ou seja, só serve para servir, mais nada. Então, quando o Evangelho chega, tem gente que diz que Paulo é machista por causa de algumas posições em relação à cultura grego-romana. Mas quando a gente lê o texto, esse texto principalmente de Timóteo, você vai perceber o valor que ele dá, claro, baseado na pessoa de Jesus, em relação à mulher. Então você percebe que a mulher, ela tem uma honra e ela precisa inverter o valor. Então, tudo que você olhar para a sociedade
e a sociedade dizer para você, não, esse cara é o cara, você precisa pensar no Evangelho. Porque o Evangelho não vai ver esse cara como o cara. Por quê? Porque ele vai igualar as pessoas. O Evangelho nunca destaca, né, uma pessoa só, né? Ou não dá valor para uma pessoa só, né? Na questão da hierarquia social ou da estratificação social, que é rico, classe média, classe alta, classe baixa, classe A, B, C. Quando você conversa com alguns cristãos de algumas denominações, o que ele fala é que ele quer chegar lá, e chegar lá é estar no topo da classificação social. Eu cheguei lá, né? E na religião tem várias etapas, né? Ou várias funções que a pessoa pode chegar lá, né? Que nem todo mundo, quando conversa sobre ser pastor, ele não quer ser o pastor de um grupinho de pessoas, ele quer ser um pastor de 5 mil, 6 mil, porque aí eu sou o cara, porque eu sou pastor de uma multidão, então eu cheguei lá, né? Quando a pessoa quer cantar, ela vai se igualar aos caras que estão no topo da música gospel, né? Que é uma bosta, né? Falar a verdade. Não é muito boa, né? A música, né? Então eu vou me igualar, eu quero ser igual. Por isso que tem pessoas que imitam até os pregadores, que imitam até os músicos, que imitam até os cantores. Por quê? Porque querem chegar lá. A pessoa chegou. É a mesma coisa da criança na favela. Ela quer ser o quê? Jogador de futebol. Quer ser quem? O Neymar. Então vai cortar igual. Vai cortar igual o Neymar. Vai querer uma chuteira igual o Neymar. Vai querer um shorts que nem o Neymar. Vai querer usar a camiseta do Neymar. Então é essa a parada. Então eu não estou olhando para baixo. Eu estou olhando para cima. E a sociedade impõe isso. Isso é uma ditadura. A sociedade impõe que você busque o poder, que você busque o dinheiro, que você busque a notoriedade. Ou seja, eu sou o cara. Entendeu? É isso. É essa coisa. Mas o Evangelho não. O Evangelho é diferente. Então, essa coisa Paulo está falando sobre as mulheres. As mulheres não prestam? Elas são viúvas? Não servem para nada? Não, mas para o Evangelho elas servem. E elas são as primeiras do topo. Elas estão lá. Mas por que elas estão lá? Porque elas dependem de Deus. Aprenderam a depender de Deus. As pessoas que olham para cima não querem depender de Deus. As pessoas que olham para cima querem depender delas mesmas. Então, o Deus delas é o próprio ventre, né? Então, a gente precisa entender que para nós dependermos de Deus, nós dependemos dos outros. Isso a gente não pode esquecer nunca, né? No Evangelho não existe vencedor, né? Todos Isso. têm que vencer juntos. Né? Isso. É isso. O que é ventre? A barriga. Tem uns que têm ventres maiores, né? Tem outros que têm ventres muito maiores. Né? Jabulani. Entendeu? Né? Entendeu? É isso. Mas sim, espinhado aí. Então é uma das coisas que nós precisamos entender quando nós olhamos. Querem, se a gente olha para esse texto e fala que a gente tem que honrar a viúva, a gente vai falar, a gente vai honrar todas as viúvas. Não é honrar todas as viúvas. São as viúvas que dependem de Deus, que entenderam
A dependência de Deus no Novo Testamento não é só depender da transcendência ou do milagre que vai acontecer. O milagre já é uma pessoa sair dela mesma e vir ao encontro da necessidade do outro. Isso já é um milagre hoje. Quando a gente olha para a necessidade do outro e esquece a nossa necessidade para poder suprir a vida do outro. Isso já é um milagre, porque todo mundo pensa em si mesmo, né? Então, Paulo vai mostrar o valor da mulher, né? Então isso prova que Paulo não é tão machão da forma que o pessoal diz, né? É machista, só pensa em, você quer, não gosto muito dele, porque não sabe ler, né? Quando aprender a ler, ele vai saber, né? Tá bom? Então a gente aprendeu até aí. Mas tem outras viúvas, né? Tem outras viúvas que passam dos limites do prazer. Então, Paulo vai tratar dessa situação, né? Agora. Então diz assim a Bíblia, verso 6 em diante. Mas a que vive em prazeres, quem? Mas a que vive em prazer, a viúva que vive em prazer. Embora viva, está morta. Brincadeira, né? Quantos não estão mortos? Então, um tempo atrás, essa semana mesmo, alguns dias atrás, teve uma pessoa que disse lá, não, eu não quero perder a minha liberdade. Lá na sala ela falou isso. Aí eu olhei e falei assim, mas quem disse que você tem liberdade? A pessoa que vive do prazer, acha que tem liberdade, tem alguma coisa errada. Ela não entendeu o que é liberdade. Nem sabe o que é. Ela não entendeu o que é vida. Entendeu? A pessoa que quer viver só do prazer, ela não entendeu o que é vida. Não entendeu o que é liberdade. Não entendeu, né? Então, aqui está dizendo, né? Aqui vive em prazer, isso aqui não é só para a mulher, né? Isso aqui serve para o homem, né? Porque se o homem vive só no prazer, ele não está vivo, ele está morto. Morto vivo. Né? Então aí ele fala para Timóteo dar uma ordem, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Oh, meu Deus. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um homem ou de um marido, aprovada com o testemunho de boas obras, se criou seus filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda a sorte de boas obras. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam, aqui faltou um pedaço. Leia aí para mim, no 11, no meu faltou Mas um não pedaço. ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. Isso, tendo já a sua condenação Algumas, né? por haverem violado a primeira fé. E além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras Fofoqueira. e intrigantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa socorrer as que são
verdadeiramente viúvas. Então é isso, tem um direcionamento, né? Tem uma direção a tomar, né? Então a gente precisa entender. Viúva, Paulo fala que precisa ser inscrita, né? Então aí você percebe uma organização da igreja primitiva. A viúva acima de 60 anos, ela precisa ser inscrita para poder ser ajudada, né? E como a idade média vivida no Império Romano não era tão grande, né? Tinha poucas pessoas que viviam muito, mas existiam muitas viúvas, porque os maridos teriam que ir para a guerra, teriam que defender o Império Romano, teriam que fazer parte do exército. Então muitas mulheres ficavam viúvas, né? Isso também é um fato que a gente precisa levar em consideração. E aí a igreja, ela olha para a mulher e ela não olha só para, Paulo não olha só para a mulher dessa forma, né? Porque depois ele vai falar do homem, mas ele olha para a mulher que ela tem algumas qualidades, que ela socorreu, que ela foi hospitaleira, que ela é praticante das boas obras, né? Então, essas pessoas precisam ser socorridas prioritariamente. Isso quer dizer que ele não vai ajudar mais ninguém, só vai ajudar... Não, vai ajudá-la prioritariamente, né? Ou seja, estar atento para as viúvas que nós conhecemos, que sempre aparecem, que a gente vê. Isso. Que às vezes a gente nem percebe que tem. A igreja, eu acho que ela se perdeu nesse sentido, porque a igreja está cheia de viúvas, assim. E às vezes dá muito maior importância a outras coisas e esquecem dessa mulher. Não é a importância da viúva que deixou uma pensão legal. Não, aí é diferente, né? Uma viúva que deixou uma herança boa, legal. Aí ela mesmo tem que Mas ela administrar. também precisa de atenção, porque às vezes ela não é o dinheiro que ela quer. Ela quer às vezes uma atenção, que alguém converse com ela, que alguém, sabe, que ela possa estar entrosada nas coisas. Às vezes falta isso. Dinheiro, às vezes a pessoa ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas é pobre de carência, de amizade, de fazer alguma coisa. Então, Não tem felicidade. Hã? Não tem felicidade. Não tem. Dinheiro não traz felicidade, né? Deus no Senhor seja feliz, né? Hã? Dinheiro não traz felicidade. Deus no Senhor seja feliz. Então, aqui a gente percebe que existe uma prioridade que a gente precisa dar atenção, que é a mulher viúva praticante das boas obras. Hoje a igreja faz o contrário, né, Paulo? Desculpa, colocam as mais novas para direcionar louvores, colocam as mais novas para direcionar a parte de crianças, e aí não deixam as mais velhas, não dão valor para as mais velhas, né? Não, o velho não tem valor na sociedade É a brasileira. inversão que você falou, né? Velho não tem valor na sociedade brasileira. Por quê? Porque o mercado requer sempre uma pessoa nova. É isso. Vai você com 50 anos querer entrar no mercado de trabalho. Você não vai conseguir, porque tem gente mais nova e ele vai produzir mais do que você, né? Então não vai conseguir, não vai conseguir. Você vai ter subemprego, mas tem pessoas que dizem, você é muito qualificado, mas não é por causa disso, é por causa da idade, né? E não vai pegar. E você nota isso até nos filmes, você nota isso até nas novelas. Quanto mais o tempo passa, mais novos os atores são.
Você pode perceber. E os velhos, ó, quase nem todos são chamados, só para fazer algum Pode perceber, na novela aparecem poucos velhos. Por que aparecem poucos velhos? Não é? Por que aparecem pessoas poucas idosas? Por que quando o cabelo do jornalista ou do âncora do jornal fica branco, eles trocam? Eles do Bonner. Por que o negro não pode ter acesso a essa coisa? Você vê claramente, existe uma exclusão social na cabeça do ser humano e na cabeça da televisão. E nós seguimos os padrões que essa televisão está mandando pra gente. Né? Jogador de futebol, passou de 15 anos, nunca foi para um time, esquece, vai trabalhar, já era. Mas você estou alto ainda 15, pô. Entendeu? O quê? 15 anos? Você é mais novo. Né? Então, Menos de 15? o evangelho, A dança ele também. valoriza. Agora, as igrejas, não estou falando todas, né, mas algumas, a gente não pode generalizar, também tem as suas dificuldades. Tem um pastor evangelista televisivo que ele colocou botox na testa e colocou cabelo, né? Mas por quê? Porque ele não pode estar velho para estar na televisão, porque ninguém vai ouvi-lo. Então ele precisa colocar o cabelo, porque isso é uma forma de dizer que ele está bem, É um tal de Felipe, Micael? né? Entendeu? Então, esse cara, ele está seguindo quem? Está seguindo o evangelho ou está seguindo o mundo? A moda do mundo. A moda, então, né? Assim como as mulheres também, né, que fazem plástica e tudo mais, é porque não querem estar velhas. Por quê? Porque o mundo propõe uma ditadura da beleza. Então o mundo está ditando uma beleza e as mulheres querem seguir essa... Que nem o mundo da dança. Se você não for magro, você não pode dançar. Ah, esse é o mundo todo. Se não Né? é só das danças. Agora que as gordinhas têm um lugar aí na vida. Por causa Então, desse negócio do plus size. O modelo... Plus size. O modelo para a igreja priorizar é o modelo da viúva que é hospitaleira, que é rica em boas obras. Então essa a igreja tem que ajudar. Mas se ela tem família, a família tem que cooperar com ela para que a igreja possa ajudar outros. Né? É isso que Paulo está dizendo. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Eu só sei dizer uma coisa. Cada dia a minha velhice se renova. Ó, Eu tô ficando mais jovem. Essa cara. verdade, tá? Como bebê, né? Você não entende o que fala. É mesmo, Sebastião. Tá no lugar certo. Com essa cara, aponta ali a cara dele. Nova, É novo. É o maracujazão que já tá aí passado. Sou você, né? Manda beijo. Mas esse negócio tá escuro. Tá filmando quem? Manda beijo pro Tá pessoal. escuro, tá escuro. Esse negócio aí da ditadura da beleza, você falou? É porque também pegam aquele texto lá, né? Pra cuidar do templo do Espírito Santo, né? E aí eu tenho que cuidar o máximo do meu corpo porque o Espírito Santo está dentro de mim. Então, essa é uma dificuldade, né? Mas cuidar do corpo não significa que você tem que olhar só para o seu corpo, né? Que nem tem pessoas que ficam malhando o dia Narcisismo. inteiro, isso aí se torna uma Roberto, pessoa que vai se fica- amar, Não, né? não sou narcisista. Não pode ver um espelho, Entendeu? Berton, William. Ela vai se amar mais do que todo mundo, né? Vai se apaixonar por ela. William é É apaixonado. narcisista, William né? é William é apaixonado. apaixonado por ele. E a Satiana também. É. Ó, É. vai casar com uma nega bonita. A Né? Saitiana, a Satiana lá com ele. Fala com o papai, né? Ei, Paulo, o William chegou no pessoal e falou assim: posso tirar uma foto sua receber na sexta? Ah, é? O William falou com uma haitiana lá que ela parece com a mãe dele, daí toda vez que ela no bazar, ela, mamãe barato, mamãe. ela fala?
Rei do Haiti. Ele ia entregar a cesta, ele ia na frente. Quando via tinha, ele não fala do bazar aqui, não fala do bazar aqui. Não fala sobre os descontos. Não vai me entregar. Agora que elas vão pedir desconto. Não vai entender, né, William? Vai chegar falando assim, eu perdi tudo. me ajuda. Tudo, perdi tudo, não tenho nada. Mas eu acho que a gente devia de fazer uma caixa lá só de roupa pra doar, né? Então. Haitiano? Pega. Oi? Vou Eles levar estavam sozinho. com bazar lá já. É? Eles estavam com bazar lá Já já. tem um bazar. Você acredita? Muita roupa. Eles já tinham um bazar montado lá. Eles jogaram um montão Eu de vi uma roupa pintada assim, ó. lá. E a mulher era tudo escolhendo. Eu vi tipo um supermercadinho, eu vi. Por isso que eles compram nós. O William viu as mulheres lá e falou, ó, hoje tá todinha de Silvia tá caro. E as mulheres Só os looks da Silvia tá caro. Vamos voltar, gente, pra encerrar. Então, mas é isso mesmo, é a ditadura da beleza, a ditadura que a sociedade impõe em nós. E você precisa ficar muito atento a essa mudança, a essa inversão, né? Porque nós somos levados muito, né? Porque é bem sutil a mudança, não é brusca a mudança, mas é sutil, né? Então você tem que prestar atenção nessas coisas, tá bom? Mas quando houver viúva na sua comunidade, você tem que prestar atenção quem é ela. E aqui tem qualificações para ser ajudada, prioritariamente, é claro, né? Na verdade, a gente precisa ajudar todos, né? Mas prioritariamente aquelas que são testemunhas, né? Entendeu? Tá bom? É isso aí, então. Bom dia. Se as igrejas olhassem dessa forma, então não excluiriam a mulher que foi viúva desses ministérios, como foi falado. Né? Oi? Se as igrejas olhassem a viúva dessa forma, não excluiriam ela dos ministérios, como foi falado. Lógico que não. Lógico que não. Ela teria que ser ouvida, né? Porque ela tem experiência. No Oriente Médio, até hoje, ou no Oriente em si, Oriente olhando para o mapa mundi, é aquele país que está no norte, mas voltado para o leste, olhando assim para o lado direito. Os países ali são orientais, né? Eles têm um respeito muito grande Aula de geografia. pela pessoa que tem idade. Então eles ouvem muito o idoso. E a Bíblia, ela foi escrita no Oriente. Então por isso que os idosos têm o seu grande valor. Agora, você olha aqui para o Ocidente, vai nos Estados Unidos ver quantos velhos estão morrendo sem nada, e eles trabalham muito e com subempregos nos supermercados. É que isso os Estados Unidos nunca vai mostrar, né? Porque defama a imagem de um país poderoso que é dirigido por Deus e tal, entendeu? Então eles vão... Por que que o Trump ele usa peruca? Né? E é horrível a peruca dele. Peruca o quê? Peruca. E cenoura e bronze. Né? Por quê? Porque ele não quer envelhecer, porque se envelhece, o envelhecer no Ocidente é sinal de fraqueza, entendeu? E o envelhecer no Oriente é sinal de ser firme, forte, né? Tá bom? Então é isso. Bom dia para nós, né? Vamos tomar café, é isso aí.